Olá, meus queridos irmãos e irmãs, Deus abençoe cada um de vocês. E hoje nós celebramos o 19º domingo do tempo comum, como também o Dia dos Pais. Então, já nesta reflexão, neste momento de oração, ouvindo a palavra de Deus, eu quero pedir a todos os papais para que o Espírito Santo possa sempre iluminar cada um de vocês, trazendo muita sabedoria, muita paz, para que você possa conduzir sempre seu filho ao caminho de Cristo. É tão importante ser pai, é tão importante ser mãe, mas hoje celebramos então o Dia dos Pais, e que o Espírito de Deus possa estar em você, meu querido irmão. Ser pai é algo gratificante de Deus, assim como São José criou Jesus Cristo. Nós estamos nesse mundo para criar os nossos filhos, trazendo a boa nova. Então faça isso, meus irmãos. Crie seu filho para Deus, seguindo o caminho de Deus. Eu sei que existem muitos obstáculos, muitas dificuldades na vida, mas faça sempre com amor, para que seu filho cresça amando a Deus sobre todas as coisas. Então pedimos a Deus hoje para que vocês possam ter muita saúde, muita paz, muita felicidade nesse projeto de amor que é ser pai, que é uma bênção. Como também pedimos para aquelas mães, que são pai ao mesmo tempo, que dê força para continuar essa caminhada. Mas hoje o papai, que vocês possam ter um dia especial com seus filhos. Que vocês possam sentir a presença de Deus no meio de vocês, que essa família seja cada vez mais dedicada a Deus. Que possamos deixar todas essas dificuldades do lado e abraçar seu filho, amar seu filho. Faça isso. Se não disse eu te amo ainda, diga hoje. Vamos amar a nossa família. Vamos mostrar esse amor, esse laço de família. Que gostoso viver esse momento tão especial para nós, pais. Para nós pais, é maravilhoso. E Deus nos agraciou em ser pai. Então receba isso porque é um dom de Deus. Sinta-se sempre orgulhoso por ser pai. E pode ter certeza que, com certeza, seus filhos conseguem admirar você. Consegue seguir você, mesmo que você às vezes não acha que seu filho goste ou que, nossa, será que ele tem orgulho? Tem orgulho sim. Seu filho, a sua filha tem orgulho, muito orgulho de você. E com certeza vai tomando lições na vida, vendo o que o pai faz, Então faça o bem. Procure sempre fazer o bem. Procure ajudar o próximo, amar o próximo, porque seu filho está vendo. Mostre ele que é possível amar as pessoas. Então pedimos a Deus, pedimos a intercessão da Virgem Maria por cada papai hoje nesse mundo, que possam ser amados por seus filhos. E aqueles que são pais, já perderam seus filhos, rezemos por eles também, porque hoje estão no céu, intercedendo por cada papai. Então Deus abençoe, meus queridos irmãos papais. Hoje nós vamos ouvir então o Evangelho de São Mateus. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus. Glória a vós, Senhor. Depois da multiplicação dos pães, Jesus mandou que os discípulos entrassem na barca e seguissem à sua frente para o outro lado do mar,
enquanto ele despediria as multidões. Depois de despedi-las, Jesus subiu ao monte para orar a sós. A noite chegou e Jesus continuava ali sozinho. A barca, porém, já longe da terra, era agitada pelas ondas, pois o vento era contrário. Pelas 3 horas da manhã, Jesus veio até os discípulos andando sobre o mar. Quando os discípulos o avistaram andando sobre o mar, ficaram apavorados e disseram: "É um fantasma!" E gritaram de medo. Jesus, porém, logo lhes disse: "Coragem, sou eu, não tenhais medo." Então Pedro lhe disse: "Senhor, se és tu, manda-de ir ao teu encontro caminhando sobre a água." E Jesus respondeu: "Vem." Pedro desceu da barca e começou a andar sobre a água, em direção a Jesus, mas quando sentiu o vento, ficou com medo e, começando a afundar, gritou: "Senhor, salva-me." Jesus logo estendeu a mão, segurou Pedro e lhe disse: "Homem fraco na fé, por que duvidastes?" Assim que subiram no barco, o vento se acalmou e os que estavam no barco prostraram-lhe diante dele, dizendo: "Verdadeiramente tu és o Filho de Deus." Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, que alegria podermos estar aqui novamente para meditar esta palavra de Deus, e hoje o 19º domingo do tempo comum. Essa palavra, se nós fôssemos ler cada capítulo, cada versículo desse capítulo, poderíamos ficar aqui meditando tantas coisas, porque Deus é maravilhoso, Deus é amor, Deus nos ama, e tanto nos ama que é uma prova de amor nesse evangelho tão grande para cada um de nós, que Deus de fato não nos abandona, que Deus está o tempo todo conosco. E prova disso quando esse evangelho então da barca, que os discípulos estão já distante de Jesus, porque Jesus havia ficado se despedindo do povo, e os discípulos vão à frente então na barca. Quando estão distante de Jesus, quando nós estamos distante de Jesus, nós não podemos ficar distantes de Jesus. Nós não podemos ficar longe de Jesus. Mas quando os discípulos então se distanciam de Jesus, ali começa a ventania, a tempestade, e eles começam a se desesperar. Ficaram desesperados, com medo, porque o barco agitado, as ondas fortes querendo derrubar aquele barco, porque eles estavam longe de Jesus. Quando nós deixamos Jesus, ficamos distantes, as agitações da nossa vida começam a aparecer, tantas coisas, obstáculos, desesperos, que nós esquecemos de Deus. Nós começamos a achar que Deus nos deixou, porque isso vem acontecendo comigo na minha vida, minha tempestade. Eu perdi alguém da minha família, eu perdi um emprego, meu marido, minha esposa me traiu, me largou, me abandonou com meus filhos, não consigo mais cuidar da minha família, meu desemprego, não tenho dinheiro. Tantas coisas, meus irmãos, tantas coisas vão acontecendo na nossa vida. São as tempestades que chegam na nossa vida porque distanciamos de Deus. E aí, meus irmãos, Jesus, ao se aproximar sobre as águas, sobre essa agitação da nossa vida, essa tempestade ela para, ela calma, porque Jesus está conosco. Jesus está em mim, Jesus está em você, basta acreditar, basta ter fé. Coragem, meus irmãos, coragem. Não temos que desanimar assim tão fácil.
Mas Jesus, ao se aproximar, então, essa agitação das águas, elas param. E Pedro, vendo Jesus, naquele momento, os discípulos aí tiveram medo porque acharam que era um fantasma. E veja, eles nunca viram fantasma, nem sabiam o que era fantasma, mas na hora do medo, eles preferiram acreditar em um fantasma do que ver Jesus. E esse medo é exatamente isso. Quantas coisas vêm acontecendo na nossa vida que às vezes nós acreditamos na maldade, mas não acreditamos em Deus. Que não é possível que isso venha acontecendo na minha vida. Será que Deus não está comigo? Será que Deus tem permitido isso na minha vida? Meus queridos irmãos e irmãs, Pedro então diz: se é tu, Senhor, manda que eu caminhe sobre as águas. Esse é um momento de fé maravilhoso, porque Pedro caminha sobre as águas. Naquele momento, Pedro olhando, A palavra diz que Pedro ia sobre as águas em direção a Jesus. Então, Pedro estava de olho fixado em Jesus Cristo, então ele caminhava sobre as águas. Se a agitação, as águas, a tempestade da vida são tudo isso que nos acontece de mal, e Pedro andando então sobre isso, é porque ele estava de olho em Jesus, porque ele estava com Jesus. Olha que coisa linda. Então não há tempestade ruim na nossa vida se nós estamos com Jesus. Então naquele momento Pedro andava sobre as águas. Que momento de fé. Pense nessa coisa maravilhosa. E aí algo importantíssimo agora. Mas quando sentiu o vento, quando Pedro então sente o vento vindo ao contrário da sua vida, ele tira os olhos de Cristo. Então quando ele tira novamente os olhos de Cristo, ele começa a afundar. O medo toma conta de Pedro e ele começa a afundar. Então novamente eu estava conectado com Deus o tempo todo, a minha vida estava caminhando, fluindo, coisas maravilhosas, mas por uma distração, pela semente do mal, que começa a contaminar na minha vida, eu vou deixando novamente Deus e Jesus vai se afastando da minha vida novamente e as coisas ruins começam de novo a me afetar. E aí a gente começa a afundar, meus irmãos. Nós vamos começar a afundar novamente. E ali Pedro começa a desesperar, a gritar. E aí entra uma outra lição para nós. Pedro era pescador. Ele vivia da pesca, ele vivia no mar. Será que ele não sabia nadar? Claro que sabia, meus irmãos? Com certeza. Pedro com certeza sabia nadar. Mas você perceba que o desespero é tão grande da nossa vida que esquecemos de tudo. Desistimos de tudo. Tão fácil, tão rápido que só nos resta afundar. Mas Pedro grita bem alto: Senhor, salva-me! Senhor, salva-me! E aí, meus queridos irmãos e irmãs, para a gente poder encerrar esse evangelho maravilhoso. Por mais ruim que seja a nossa vida, por mais perturbador que seja o nosso dia a dia, na sua família, no seu trabalho, com seus amigos, colegas, decisões, escolhas mal tomadas, decisões não corretas, mas situações que acontecem na nossa vida que acabamos desviando o nosso olhar de Cristo, desviando a nossa vida de Jesus Cristo. Mas Jesus nunca, jamais vai abandonar você. Jamais Jesus vai abandonar eu, você, cada um de nós.
Deus não nos abandona. Nunca. Porque naquele momento Pedro gritou: Senhor, salva-me. Se nesse momento que você sentir toda essa tristeza, essa solidão, essa angústia, esse momento que você hoje sente que não tem mais sentido a sua vida, clame a Deus. Grite a Jesus Cristo: salva-me, Senhor. E assim que Pedro clamou, gritou a Cristo: Senhor, salva-me, Jesus logo estendeu a mão e segurou Pedro e levantou. Meus queridos irmãos e irmãs, Jesus está conosco, o tempo todo conosco. Ele só está esperando: Senhor, salva-me, tira-me dessa depressão, tira-me dessa angústia, Senhor, tira-me dessa solidão, tire esse meu cansaço da minha vida, Senhor. Tire esses pensamentos ruins que estão na minha cabeça, Senhor. Tire esse sentimento do meu coração que não me faz bem, Senhor. Jesus só está esperando. Peça a Ele, grite. E Ele vai estender a mão. Acredite nisso. Creia nisso. Jesus nos ama. Jesus nos mostra nesse Evangelho que Ele está conosco todos os dias. Que de fato Ele não nos abandona. E Ele espera. Ele espera por cada um de nós. Então clame a Ele. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Deus abençoe cada um de vocês, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E até a próxima, se Deus quiser.